Olá, tudo bem? Professor Demétrio para mais uma aula de Sociologia. Vamos hoje compreender a questão das desigualdades sociais. Como o capitalismo produz e reproduz as desigualdades sociais é o grande objetivo da aula de hoje. Vem comigo? Como se perpetuam as desigualdades sociais no Brasil? Vamos tentar responder essa pergunta? Analisando historicamente a questão das desigualdades sociais no Brasil, percebe-se que com a colonização portuguesa, conforme está na imagem ali, elas se instalaram e aqui ficaram. Então, o nosso processo de desigualdade começa justamente no nosso processo de colonização. Desde o princípio, o Brasil se torna um modelo de opressão, um modelo que propicia as desigualdades sociais. Houve preconceito com os povos indígenas que aqui habitavam, e ainda há até hoje, e posteriormente houve a introdução do trabalho escravo negro, que gerou também até hoje os preconceitos aos seus descendentes. Então o processo de escravidão em relação aos indígenas, em relação aos escravos vindo da África, traz essa tônica brasileira de ser um país, por mais que seja heterogêneo, no sentido positivo da diversidade, mas tem historicamente esse processo de opressão, nesse processo de uma formação em relação ao modelo de desigualdade. A partir do século XX, inicia a industrialização do país. Criou-se um grande grupo proletário industrial e as cidades vão aumentando. Claro, com o advento das grandes revoluções, entre elas a Revolução Industrial, a questão era, de fato, um processo de urbanização, que no Brasil também é um processo de urbanização tardio, já que ele vai perpassar depois a década de 50 do século XX. Mas no século XX, esse processo de industrialização ele começa a se massificar. E hoje, com os avanços tecnológicos, essa massa de indivíduos praticamente não encontra chance de emprego por tratar-se de mão de obra desqualificada. E claro, pessoal, que após o processo do fim da escravidão, da Lei Áurea, por exemplo, que foi assinada ali na transição do Brasil Império para o Brasil República, ficam os resquícios das questões do processo de uma opressão de séculos. O Brasil foi colônia por mais de 300 anos, e esse processo de escravidão, esse processo de usurpação dos indígenas, dos negros escravos, ele se reproduz e ele se espelha, infelizmente, até nos dias de hoje. Então, não há ainda podemos dizer, um acolhimento melhor em relação a essas situações. Ainda há, sim, essa questão que precisa ser trabalhada em relação às oportunidades, em relação à inserção, em relação aí a uma ideia de igualdade. Hoje ainda há uma grande desigualdade. O processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil perpetuou desigualdades, que aparecem na forma de miséria e de pobreza crescentes, sendo cada vez mais difícil a superação dessa situação. Aqui temos a vista em Belo Horizonte, o Morro do Papagaio. Veja que imagem antagônica, Veja que a dicotomia da imagem. De um lado você tem grandes edifícios com um certo luxo, e do outro lado você tem as favelas, que são regiões, muitas vezes, de invasão, que não tem uma estruturação, mas misturando-se nos mesmos ambientes, digamos assim. A desigualdade do Brasil é vista e retratada muito claramente numa foto como essa daí. As estatísticas apontam que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso se traduz em condições precárias de saúde, de habitação, de educação. Em contrapartida, sabe-se que a produção agrícola, industrial e o setor do comércio têm crescido muito, demonstrando que a sociedade produz riquezas, mas não são distribuídas de modo que beneficie a todos os brasileiros. Essa é uma questão muito importante. O Brasil é um país que produz riquezas, é um país com condições, com estrutura. Entretanto, a divisão dessas estruturas ela não é adequada. O Brasil é um país das grandes diferenças. Temos diferenças religiosas, temos diferenças raciais, temos diferenças
nos sotaques, nas linguagens, né? Somos culturalmente muito rico, muito diverso, né? Racialmente, religiosamente, em termos de alimentação, em termos, né, da própria cultura, música, arte, etc., que é a parte positiva. Entretanto, também temos um lado negativo, que nós somos também uma grande diferença na questão econômica, na questão social. Nós somos país que temos bilionários e somos país que temos miseráveis, paupérrimos, né? E isso fica muito evidente, né, na socialização, nas questões das sociabilidades. Na questão de gênero, observa-se a recorrência de mulheres que possuem desigualdade de renda em relação aos homens, somando-se ainda ao alto índice de violência doméstica. O gênero também é outra questão da desigualdade do Brasil. Nós percebemos que ainda somos uma sociedade muito patriarcal. Resquícios do patriarcalismo também, que vem nessa herança europeia, e também ainda somos uma sociedade machista, ainda que reproduz violências simbólicas, violências reais, físicas, né, em relação às mulheres, e também na questão do emprego, né, ainda há uma diferenciação entre, né, um gênero e outro. Essa é uma questão também que a sociologia discute e que precisa estar atentos, a sociedade estar atenta a essa questão para que cada vez mais melhoremos, né, e atingimos aí a equidade, a igualdade em relação aos gêneros. Na questão da desigualdade sofrida por negros, indígenas e seus descendentes, elas estão expressas no fato de que foram historicamente colocados na condição de mão de obra subalterna, em que houve um processo de privação material e dominação ideológica. A questão, então, em relação à escravidão, ela foi uma realidade no Brasil até a República Velha, digamos assim. Por mais que não houvesse mais legalmente a questão da escravidão no início da República Brasileira, mas os resquícios ficaram. Eu posso dizer para vocês que até hoje, no século XXI, há resquícios da escravidão. Resquícios aonde? Nas localidades, nas moradias, nas oportunidades, na acessibilidade que se tem, né, à vida social, às instituições sociais de forma geral. E isso são todos traços que têm que ser analisados, revistos, né? Então, os processos, né, de inclusão são processos muito mais do que justos, né? Porque precisamos rever a história, compreender a história, para que a gente consiga entender a nossa realidade atual. Então, as desigualdades elas vêm no processo de colonização em diante, que até hoje, por mais que houve alguns avanços, mas ainda estamos longe de uma equidade. E essa é a questão que a gente procura e que precisa ser sempre revista, né, e salientada por toda a sociedade. Vamos a uma atividade então, pessoal? Essas imagens refletem as desigualdades sociais existentes no Recife, que também podem ser encontradas em outras grandes cidades do Brasil. Identifique as desigualdades sociais no seu município, citando exemplos. Como é possível combater essas desigualdades? Justifique sua resposta. Tempinho para vocês.
E aí, pensaram? Vamos então compreender um pouco da resposta? A sua resposta, por mais pessoal que seja, ela deve considerar a realidade em que você está inserido. Identifique nos diferentes espaços, no rural, no urbano, questões que envolvam habitação, acesso a saneamento básico, acesso a serviços sociais, como a saúde, a educação, ou aspectos que envolvam infraestruturas, como eletricidade, asfalto, redes de internet, etc. Reflita sobre as formas de combate às desigualdades. Como reduzi-las? Quais são as possíveis soluções? Então, essa é o ideal da sua resposta, baseada nessas possibilidades, então, de você estar tentando analisar a sua realidade, o entorno daquilo que você vive. E quando você compreende melhor o entorno que você vive, a realidade que você vive, quando você coloca um olhar sociológico, desenvolve uma visão mais aprofundada, mais crítica, é que você consegue compreender melhor a sua própria realidade. Bacana? Vamos lá? Desemprego. O desemprego, historicamente, é um grande problema nacional. Pessoal, acho que tem umas questões mais complexas no Brasil, historicamente falando, a ideia de desemprego. E é o índice que mais facilmente conseguimos compreender as realidades, as estruturas de um país em relação ao desemprego. Quando há um grande índice de desemprego, obviamente que você tem outros diversos problemas sociais, como as pequenas violências, como os roubos, né, como o alcoolismo, uso de drogas, o ócio, no sentido negativo, ele traz a reclusão, ele traz o enfrentamento, ele traz outros problemas sociais. No setor da indústria, para produzir 1,5 milhão de veículos, as montadoras empregavam 140 mil operários em 1980. Hoje, para produzir 3 milhões de veículos, as montadoras empregam apenas 90 mil trabalhadores, devido ao processo de modernização. Essa é uma questão muitíssimo interessante também. A modernidade, ela tem benefícios, mas a modernidade também, ela traz os empecilhos, já que ela consegue substituir a mão de obra, né, pela tecnologia. Essa é sempre uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Então, é um processo que, entre aspas, vai se naturalizando, né, e já num cenário que às vezes não é muito favorável, as coisas às vezes ainda pioram, já que nós temos esse processo constante de tecnologia, de industrialização, e do outro lado você tem um processo que Karl Marx, né, um grande sociólogo, filósofo, economista Marx falava, você tem aí uma questão de uma estruturação social também dada, né, por um processo de luta de classes, né, onde uma burguesia sempre acaba explorando o proletariado. O desemprego não é uma questão individual nem culpa do desempregado. Essa é uma questão. O desemprego sempre é estrutural ou conjuntural. É uma conjuntura ou uma estrutura numa sociedade, né? Você vai ter índices maiores e menores de empregabilidade, né, dentro de uma questão aí socioeconômica, digamos assim. A inexistência de postos de trabalho foi resultado de política monetária de juros altos e também de uma política fiscal de redução de gastos públicos. Para que aumente o nível de emprego e renda, é necessária a ampliação da presença do Estado nos diversos setores, além de investimento em obras públicas, habitação e incentivo aos setores industriais. Então, claro que as políticas públicas, o Estado, é a porta, digamos, né, é a matriz para as mudanças, para a diminuição do desemprego. Mas temos que ver sempre, né, e estar cobrando sempre essas questões, porque isso é parte do processo de cidadania também. Vamos para mais uma atividade, pessoal? Leia comigo aqui. O desemprego gera inúmeros problemas, geralmente de ordem social, econômica e até mesmo psicológica, pois afeta a qualidade de vida da pessoa, o modo de vida e o bem-estar. Aponte as consequências do desemprego na vida das pessoas. Escreva um parágrafo em seu caderno. Questão interessante é essa, reflexiva, tempinho para vocês.
E aí, pessoal, pensaram, refletiram sobre essa atividade? A sua resposta, novamente, por mais pessoal que seja, tem que prever algumas estruturas, né? Como consequência do desemprego, estão os problemas relacionados com a saúde física e mental dos trabalhadores, além do aspecto social relacionado com as condições econômicas das pessoas ou grupo familiar, como a diminuição de renda e aumento da pobreza. Então, essas reflexões são importantes serem feitas, né? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. A distribuição das riquezas. O problema da distribuição das riquezas no Brasil é histórico, estrutural. Uma coisa estrutural é uma coisa muito mais complexa que uma coisa conjuntural. Porque uma conjuntura ela muda num tempo mais ou menos curto. Agora, uma estrutura social, elas têm raízes, né? As raízes do Brasil é um processo de colonização. Então, é uma coisa um pouco mais complexa, digamos assim. E decorre de fatores como a herança do sistema escravista, como eu mencionei, né? E a falta de reformas sociais, econômicas e políticas. Também temos essa herança, digamos, né, desses problemas sociais, econômicos e políticos no Brasil. A exclusão histórica, ainda hoje, afeta parcela significativa da população empobrecida, composta de famílias numerosas que vivem o drama da fome e do analfabetismo. Aqui tem um mapa do Brasil que mostra, né, é um mapa interessante para fazer uma análise, a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Veja, pessoal, que tem regiões aqui que você tem índices maiores do que 45%. Né? E são índices, e são espaços grandes no mapa brasileiro, né? De 30 a 45 também espaços grandes. Então você vai ter aí uma realidade bem complexa, né, e complicada que precisa ser analisada. Legal? Então, pessoal, nessa aula nós discutimos sobre as desigualdades sociais e suas várias faces em nosso país. Esse tema desigualdade é um tema que precisa sempre ser muito bem analisado, tá, discutido, e que a gente precisa também, enquanto cidadão, fazer parte de um processo de mudança em relação a essas estruturas históricos-sociais que nós temos. Bacana? Forte abraço para vocês aí, até a próxima. Obrigado.